Em certo nível, seria possível dizer que a geopolítica e o imperialismo têm uma origem pré-histórica, no sentido de que grupos humanos lutaram entre si, fizeram alianças e usaram coerção para extrair recursos um dos outros muito antes da invenção da escrita, das cidades ou mesmo dos estados. Além disso, a territorialidade é uma característica da interação encontrada na natureza, desde micro-organismos a insetos, plantas e animais. Portanto, uma compreensão completa das raízes do imperialismo humano e da geopolítica precisaria levar em conta todo esse contexto biogeográfico maior. Assim, no vídeo de hoje da série História dos Impérios, vamos falar da evolução geopolítica, da competição, conflito e cooperação entre humanos, desde a pré-história até os sistemas que nós chegamos no dia de hoje, que fazem parte da estrutura de governança global. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho de notificações e compartilhando o vídeo com absolutamente todo mundo que vocês conhecem. O apoio de vocês é fundamental para que eu continue trazendo o único conteúdo de geopolítica de verdade em língua portuguesa para vocês. Meu nome é Adriano Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Cientistas políticos que estudam relações internacionais e geopolíticos observam uma lógica universal de poder na competição entre estados e nações. Essa lógica sugere que, em geral, os estados se envolvem em uma luta por territórios e recursos com estados menores, ocasionalmente formando alianças para evitar que estados maiores os conquistem. Sendo que alguns estudiosos também enfatizam a influência das estruturas culturais e institucionais na luta pelo poder entre os estados, permitindo então variações e mudanças na geopolítica ao longo do tempo. Assim, temos que compreender os aspectos da geopolítica que permanecem constantes e aquelas que evoluem. Embora a guerra tenha desempenhado historicamente um papel significativo ao moldar as mudanças sociais e as dinâmicas de poder, existe alguma pequena possibilidade teórica de um mundo sem guerra. Mas surge então a questão se os fatores culturais e institucionais teriam ficado mais ou menos influentes conforme as entidades políticas foram ficando mais complexas e hierárquicas. Essa visão considera o surgimento das chefaturas, estados e impérios, bem como a importância das redes de comércio e das instituições econômicas. Essas ideias de sistemas mundiais surgiu durante a Revolução Global de 1968 e os movimentos contra a guerra, desafiando a visão eurocêntrica e reconhecendo o papel ativo do Sul global, sobretudo das ex-colônias na Ásia, que iam conseguindo independência com relação às potências europeias, na formação de estruturas de poder globais. Nomes de peso da academia destacaram o impacto do colonialismo e da descolonização no sistema. O sistema mundial, assim, era visto como uma divisão hierárquica do trabalho entre zonas centrais, periféricas e semi-periféricas, sendo que estas últimas moderavam o desenvolvimento desigual. Portanto, temos que ver a comparação da evolução dos sistemas mundiais, olhando nas continuidades de longo prazo e nas transformações qualitativas, e então comparar o sistema mundial moderno com os anteriores. Porque, se lembre, geopolítica é uma área de longo prazo. A globalização, que se baseia na expansão e intensificação das redes de interação, sobretudo comerciais, não é algo novo, mas vem ocorrendo, ainda que de forma desigual, através de ondas ao longo de milhares de anos. Assim, os sistemas mundiais consistem em políticas de assentamentos que interagem, gerando interconexão que geram impactos na vida das pessoas e contribuem para a continuidade ou mudanças sociais. E embora os sistemas mundiais pré-modernos eram apenas regionais e não verdadeiramente globais, eles eram considerados mundos, entre aspas, com base em suas redes de interação. Afinal, esse mundo, entre aspas, dessas civilizações era um lugar menor. Assim, temos que considerar a globalização, que é aquilo que conhecemos hoje, e a proto-globalização, que seriam ensaios do que futuramente iria ser a globalização. As globalizações ao longo da história da humanidade vieram em ondas. Os processos de globalização, e por favor nunca confunda globalização com globalismo, em geral abriram espaço para as ordens mundiais.
As ordens mundiais não têm nada a ver com teorias da conspiração de meia dúzia de pessoas manipulando os destinos da humanidade ou algo assim. Entenda a palavra ordem mundial como uma espécie de regras internacionais. Para facilitar, entenda que ordem mundial é um jeito de organizar as coisas no mundo. É como um conjunto de regras e acordos não escritos que os países seguem para viver em paz, para resolver problemas ou daquilo que podem ou não fazer, ou ainda como vão fazer. Essas regras não são, como disse, exatamente escritas, às vezes pode até ser, mas em geral elas são mais no sentido intuitivo. É basicamente algo que define as regras do jogo no tabuleiro mundial. Elas definem em certo grau o comportamento das nações, e foram várias ordens mundiais ao longo da história. Mas então, se a globalização leva, às vezes, a uma ordem mundial, o que seriam essas proto-globalizações? E a resposta está na geração de padrões civilizacionais da antiguidade. Seriam os modelos culturais dominantes no período de mais ou menos 300 e 200 a.C. a até mais ou menos 300 d.C. Nesse sentido, ao olharmos o mapa mundial da época, vemos dois principais polos culturais que determinaram o comportamento de reinos, impérios e nações na época. No Ocidente, o helenismo, iniciado pelos gregos, ampliado por Alexandre o Grande e mantido pelo Império Romano. No Oriente, com o confucionismo, sendo expandido pela dinastia Qin e mantida pela dinastia Han. É claro que haviam outras culturas na época, não preciso citar cada uma delas porque são várias, mas essas duas definiram os padrões de comportamento, relações políticas, econômicas e militares, cada uma no seu entorno. Aliás, influenciaram e definiram tanto que mesmo nos dias de hoje a influência delas duas se faz sentida. Por entre esses dois núcleos civilizacionais haviam vários outros, como os indianos, egípcios ou persas, mas estes nunca cresceram a ponto de se tornarem padrões em larga escala, pelo contrário, até foram influenciados em certo grau por esses dois núcleos que eu mencionei. Então não tínhamos uma globalização, mas duas proto-globalizações regionais, o que nos leva a uma proto-globalização, o mais perto do que teríamos até então de uma globalização de verdade, que seria o Império Mongol, que ao conquistar a maior parte do mundo estabeleceu uma série de relações entre povos que nunca haviam tido interação uns com os outros, mas que agora, dada essa massa territorial enorme governada por uma única gestão administrativa, passariam a se relacionar, fosse na política, no comércio ou nas apropriações culturais um dos outros. Aliás, nada mais imbecil e burro do que acusar alguém de apropriação cultural, porque todos os povos vêm se apropriando dos elementos culturais um dos outros desde o início da humanidade. Não existe cultura pura, digamos assim. Mas enfim, os mongóis assim teriam estabelecido o que chamamos de Pax Mongólica. Quando eles, ao terem conquistado toda essa massa terrestre eurasiana, eles anexaram tantos povos, criando uma espécie de ordem e paz nas terras que conquistaram. Esta paz e estabilidade que os mongóis trouxeram para as terras que eles conquistaram ficou conhecida como Pax Mongólica, sendo aqui o que seria a Ordem Mundial Mongol. O Império Mongol, apesar de não ter sido ainda um processo de globalização, conseguiu pelo menos estabelecer uma ordem mundial no sentido de que, mesmo reinos, impérios e nações que não tiveram contato ou não foram conquistados pelos mongóis, ainda se submeteram a uma série de regras no cenário internacional que foi estabelecido pelos mongóis. Com o fim do Império Mongol, outras duas proto-globalizações e o que seria a Ordem Mundial das Universalidades iria surgir. Porque na Europa, o que teríamos seria esse conceito de ordem mundial, que era uma mistura das tradições do Império Romano e da Igreja Católica. O mundo seria concebido como espelhando o céu, com um Deus governando lá no céu, um imperador governando sobre o mundo secular e um papa sobre a Igreja Católica Universal. Na Ásia, não muito diferente, teríamos o sistema chinês que ditava regras semelhantes, mas com o imperador sendo também a representação celestial. No mundo árabe, turco e persa, também com o Islã, mas nesse caso, sem uma figura central que representaria os planos do céu na Terra. Até por isso, diferente da Europa e da China, a área islâmica era mais pulverizada, com mais forças lutando entre si.
Então teríamos 3 processos de protoglobalização, que diferentes daquelas passadas do Império Romano e Han, aqui seguiriam em atrito uma com a outra. O Império Han e o Império Romano nunca chegaram a se encontrar a ponto de poder disputar as suas esferas de influência, mas aqui sim. Sobretudo a protoglobalização europeia com a islâmica, que se colidiram frequentemente na área do Mediterrâneo e dos Balcãs. Mas não com o modelo chinês, por causa de uma área relativamente vazia de demografia na faixa da Ásia Central e parte do sul da Ásia e Sibéria, que isolavam a protoglobalização chinesa das outras duas. E também porque, ao sul da Ásia, os povos indianos colidiam por si só com o Islã, barrando ele, sem que eles próprios, os indianos, conseguissem formar a sua própria protoglobalização ou modelo de ordem mundial. A região da Índia, então, era tal como sempre foi e é, até hoje, uma anomalia que desafia sistemas externos. E também, tal como é hoje, onde há países que questionam e desafiam a ordem mundial, naquela época também isso acontecia dentro desses sistemas de protoglobalização. A universalidade europeia, por exemplo, baseada no Sacro Império Romano-Germânico, era desafiado pela França e a Inglaterra. O da China, por sua vez, era desafiado pelos povos vietnamitas ao sul e Japão a leste. Teríamos então a primeira globalização de fato com o Império Português, que ao estabelecer contato com a Índia no final do século XV, com Vasco da Gama chegando na Índia, inaugurou um novo período de fortíssima relação econômica entre Oriente e Ocidente, como não se via desde o fim do Império Mongol. Esse processo pode ser de fato chamado de globalização e não mais de protoglobalização, porque aqui realmente era algo global, estabelecendo redes de conexões na Europa, nas Américas, África, Ásia e até mesmo parte da Oceania. Essa globalização iria se manter contínua e crescente até o nascimento do fim do sistema de ordem mundial da universalidade, iniciando o sistema europeu de equilíbrio de poder no século XVII. Teríamos aqui o início de um modelo de ordem mundial que realmente agora seria universal ou global, a ordem mundial eurocêntrica, com os europeus estabelecendo essa regra do jogo internacional pelos próximos séculos, conforme os impérios marginais da Europa iriam ampliando o grau de dominação ao redor do mundo. Quando eu falo impérios marginais, quero dizer aqueles que ficam na orla do continente europeu. Império Português, Império Espanhol, Império Inglês, Império Francês e Império Holandês. E aqui preciso fazer um adendo breve, mas muito importante. A maioria das pessoas pensam que o imperialismo europeu, digamos, chegaram com voadora no peito, chegando com seus navios, explodindo tudo e conquistando. Mas não, foi um processo gradual que levou 4 séculos. Foram em torno de 400 anos negociando e conversando com forças regionais e tirando vantagens pequenas, uma por uma, de disputas internas e locais, só usando do recurso da força em circunstâncias específicas e aos poucos, e na absoluta e vasta maioria das vezes em parceria com forças locais, que viam nos europeus uma oportunidade de derrotar algum rival mais geograficamente próximo. No futuro, iremos abordar isso mais em detalhes, mas o auge da ordem mundial eurocêntrica então irá se manter até o século XIX, quando temos um novo boom comercial e um novo processo de globalização, agora industrial. A Revolução Industrial, que começa no final do século XVIII, mas que realmente irá se dar no século XIX, leva a produção global e tecnológica para níveis jamais vistos. Como ela se deu inicialmente e em maior escala na Inglaterra, ela impulsiona o Império Britânico a ser uma espécie de superpotência da época, com bases e tropas em praticamente todo o planeta, determinando então essa nova globalização, baseada no poder da indústria, volume da migração planetária jamais observados até então e o início da interdependência global. Essa segunda globalização irá se manter até o século XX, mas a ordem mundial eurocêntrica começa a ruir antes, na segunda metade do século XIX, e por 3 motivos. O primeiro, em 1871, com a unificação alemã, que muda as forças gravitacionais europeias, pois se desde o fim do século XV as forças marginais europeias de Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda dominam o cenário europeu,
O nascimento da Alemanha sobrecarrega a capacidade militar das potências marginais que agora precisam focar no centro europeu, que ainda por cima explode economicamente, começando a rivalizar diretamente com o próprio Império Britânico. Em seguida, com a guerra entre Império Espanhol e Estados Unidos, a Guerra Hispano-Americana em 1898, onde os Estados Unidos derrotam, num conflito praticamente global, as forças espanholas. Esse conflito demonstra que, pela primeira vez em séculos, havia uma potência fora da Europa capaz de derrotar um império europeu moderno. E, por fim, com a Guerra Russo-Japonesa em 1905. Agora, além de estarmos falando de uma força não europeia derrotando um império moderno europeu, temos ainda por cima o nascimento de uma força que nem sequer é ocidental. Esses três fatores já sinalizavam o colapso iminente da ordem mundial eurocêntrica, mas a segunda globalização só será então encerrada em 1914, com as guerras, nascimento de nacionalismos, bloqueios econômicos e etc. A segunda globalização acaba com a Primeira Guerra Mundial e se mantém no entre guerras e Segunda Guerra Mundial. Com isso, em 1945, temos o fim da ordem mundial eurocêntrica, com a Europa devastada e perdendo relevância quase que total no cenário internacional. Começando então a ordem mundial bipolar, com as regras mundiais sendo agora estabelecidas por Estados Unidos e União Soviética. E em 1950 começa a terceira globalização, após um período de desglobalização de 40 anos, sendo essa agora liderada pelos Estados Unidos. Como eu já mencionei em vários vídeos antes, a terceira globalização é capitaneada pelos Estados Unidos, que com a marinha mais forte do mundo garantiu que o livre comércio marítimo fosse mantido no planeta todo, e pelo lado soviético, a estabilidade eurasiana, uma região que ao longo dos séculos sempre sofreu com as guerras intermináveis, agora porém estava estável devido à mão pesada de Moscou e do regime socialista soviético, o que deu a essas nações pelo menos a capacidade de organização de Estado que elas não tinham e criação de infraestrutura que elas também não tinham. Com esse livre comércio mantido, regras internacionais claras, relativa estabilidade e especialização dos países, vimos uma nova explosão tecnológica nas áreas de energia, telecomunicações, computação, logística e outros. Processo que se manteria até o fim da Guerra Fria em 1990, que com o colapso soviético teria as regras mundiais sendo agora estabelecidas apenas pelos Estados Unidos e seus aliados do G7, nascendo então a ordem mundial liberal. A partir daqui não podemos definir até quando irá essa ordem mundial, se ela é atual e irá se manter, se ela já acabou ou se está acabando, pois nesse sentido as discussões começam a variar, com algumas indicando a ordem mundial asiática devido à ascensão das potências asiáticas ou a ordem mundial multipolar, com a ascensão não só dos asiáticos, mas de outras forças regionais como Irã, Turquia, Brasil, Arábia Saudita, África do Sul e Rússia. Mas por enquanto ainda não temos como saber. Por outro lado, a terceira globalização sim, podemos apontar que está acabando, com o mundo indo em direção a um período de desglobalização de novo, com a saturação da capacidade dos Estados Unidos e falta de interesse deles em manter aqueles elementos que criaram a terceira globalização. Então não sabemos quando ou se sequer teremos uma quarta globalização. De qualquer forma, a ideia de uma governança global se dá porque temos esses dois processos, da globalização e da ordem mundial. Mas como aplicar regras de governança globais? Para isso, teremos que ver como se deu a evolução do imperialismo ao longo da história, que foi sustentado nessas globalizações que eu mencionei e nas regras do jogo das ordens mundiais. Só que isso ficará para o próximo vídeo. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. A ajuda de vocês é fundamental para que eu continue trazendo conteúdo de geopolítica de verdade para vocês. E afinal de contas, esse é o único canal de geopolítica em língua portuguesa. Abraços e até o próximo vídeo.